Sejam muito bem-vindos ao resumo da semana, a oportunidade na qual você tem de ficar bem informado sobre tudo o que acontece na política nacional e internacional. Então, sem mais delongas, vamos para as notícias que repercutiram nessa semana. Para comemorar meu 1 milhão de visualizações aqui no canal, muito obrigado por todos vocês que fizeram isso aqui ser possível, vou trazer, portanto, uma notícia também milionária. Alguém tá ganhando muito dinheiro aí, gente, e não é o nosso caso, hein? Olha que engraçado aqui, vocês sabem, já trouxe aqui nos, acho que 3 últimos resumos da semana, né? O contrato do Banco Master, o Banco Master especificamente, ele entrou em liquidação bancária pelo Bacen. Tivemos uma investigação aí da Polícia Federal para verificar o que aconteceu, já que todo mundo sabe que aconteceu uma fraude bancária bilionária. E aí o Dias Toffoli avocou esse caso para o Supremo Tribunal Federal e decretou sigilo absoluto. De qualquer maneira, como a gente sabe no Brasil, quando é conveniente, algumas coisas, nem o sigilo absoluto é tão absoluto, algumas coisas são vazadas. E dentre os documentos que a imprensa teve acesso, um deles chamou bastante atenção, que foi esse contrato firmado entre o Banco Master e o Barsi de Moraes, um escritório de advocacia cuja sócia mandante é a Viviane Barsi. Para quem não sabe, Viviane Barsi é a esposa de Alexandre de Moraes. Esse contrato previa então a prestação de serviços para o Banco Master e o valor dele que chamou a atenção aqui, 129 milhões de reais, dividido, se não me engano, em 3 milhões mensais. Um valor que chamou muita atenção, afinal das contas, para que você tenha uma quantidade tão grande assim de serviços sendo pago, você espera que você tenha uma grande quantidade de serviço sendo prestado. No entanto, dos 77 mil processos que o Banco Master figura como parte, o escritório de Viviane de Moraes aparece em apenas um dos casos. Exatamente aqui, como eu tinha dito, 3,6 milhões de reais mensais. Tudo isso por um caso. E aí levantou aqui, obviamente, muita suspeita. Eu, como eu já falo aqui, sou advogado, eu trabalhei em escritórios grandes, sei que existem contratos milionários aí, realmente consideráveis. Esse valor aqui, para escritórios grandes, é um valor que a gente fala, ok. Porém, para envolver um valor desse aqui, ou nós estamos falando de um contrato de concessão federal bilionário, e aí você vai ter, por exemplo, atuação numa arbitragem, aí faz sentido. Agora, 129 milhões de reais para atuar em defesa de apenas um caso é realmente suspeito. Tem muita gente aí dizendo, e aí sejamos francos, né? Ninguém contrata o escritório da esposa do Moraes e de outros, a esposa do, agora ex, né, do Gilmar Mendes e assim sucessivamente. Ninguém contrata esses escritórios de inocentes. Todo mundo contrata esses escritórios porque sabem que os advogados terão contatos importantes e mais fáceis com os ministros do STF, né? Então, há uma suspeita aqui de um tráfico de influência que deveria ser investigado. Porém, como eu falei, o Dias Toffoli colocou sigilo absoluto nesse caso aí. E hoje, cada semana que se passa, a gente vê por que esse sigilo. Porque o Banco Master, como eu trouxe aqui na primeira semana na qual eu falei, tem uma rede de relações, de relacionamento, tanto o Banco Master quanto o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, tem uma rede de contatos, network muito importante lá em Brasília, já financiou diversos eventos nos quais os ministros do STF compareceram como convidados, sejam aqui no Brasil, Nova York, Paris, Madrid, Buenos Aires, enfim, é um banco que tem boa relação também com o Congresso Nacional, então tem muita gente interessada aí nesse sigilo para que informações sobre essas pessoas não vazem, né? O que eu trouxe semana passada, inclusive, era que esse sigilo aqui era totalmente infundado. Afinal das contas, todos os processos judiciais têm de ser públicos, exceto aqueles que falem sobre a intimidade das pessoas. E como a gente sabe, não há nenhuma intimidade no caso do Banco Master, senão elementos espúrios. E aí, elementos espúrios deveriam ser trazidos sim à tona. De qualquer maneira, o Dias Toffoli decretou o sigilo. Eu trouxe na semana passada que você consegue consultar lá no STF, porém não aparece o nome de parte, não aparece o nome de nenhum envolvido, não aparece o teor da decisão, enfim. E aí, falando de Dias Toffoli também, saiu essa semana que o Dias Toffoli viajou
no final da Libertadores, acho que foi dia 29 de novembro, com o advogado do caso Master. Olha que engraçado, né, gente? É uma situação bem triste aqui. E engraçado que esse mesmo advogado dizia lá no Twitter que a relação da Vaza Jato entre a não, na verdade a acusação, e o juiz, no caso o Sérgio Moro, era nojenta. Pois é, nojenta é ministro do STF se prestando a um serviço desse daqui. Agora, cada vez mais dá para se entender por qual razão que esse sigilo foi decretado, porque como eu já disse em inúmeras situações, existem muitas pessoas interessadas nesse sigilo. Claro, o Supremo Tribunal Federal também, pelo menos 2 ministros aqui, a gente tem o Toffoli e também tem o Moraes, pelo menos diretamente interessados nessa situação. A gente sabe que tem outros em Brasília também relacionados a esse caso e estão muito interessados nesse sigilo. Mas cada semana que se passa, a gente vê que esse caso do Banco Master, claro, é um escândalo per si, o prejuízo que ele deixou aí na conta de milhares de pessoas, um prejuízo bilionário, mas aí a gente começa a perceber que tão imoral quanto o crash dele, né, o prejuízo que ele deixou na conta de acionistas, também são as relações espúrias que o Banco Master mantinha com os destinatários, os donatários do poder lá em Brasília. De qualquer maneira, como eu disse, tem um sigilo aqui, mas a gente depende aí do jornalismo fazer aquilo que realmente tem que fazer, investigar e, quando tem acesso, publicizar. Afinal das contas, esse sigilo, além de ilegal, é imoral e não não traz benefício para absolutamente ninguém aqui da sociedade, senão os próprios ministros do STF. Novamente, notícias que terão repercussão no futuro, tendo repercussão, não tenham dúvida nenhuma que nós teremos aqui para o canal. Na semana passada nós falamos do golpe do Gilmar Mendes, quando ele mudou, vamos falar a real, ele mudou a lei do impeachment, colocando só o Procurador-Geral da República como legitimado para pedir um impeachment para ministros do STF. E aí, muito se esperava de uma resposta vindo do Legislativo. Nós vamos falar, inclusive a próxima notícia já, sobre esse caso especificamente, mas uma das reações que sempre vem quando o Supremo, né, cresce o peito é o Legislativo trazer à tona uma discussão que contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Esse é um dos casos. Marco temporal. O que quer dizer isso? Já trouxe aqui para o canal, mas se você nunca ouviu falar, não tem problema nenhum, eu resgato para você. Esse aqui é a Constituição Federal, e lá no artigo 231 diz que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, aqueles em caráter permanente, blá 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 blá. Tradicionalmente, porque quando se tem uma terra tradicionalmente ocupada por índio, compete à União demarcá-las. Essa é a questão. Então, se tem uma terra, especificamente, no qual aquela população indígena, aqui fala índio, mas hoje o pessoal fala que é povo originário, né? Que já é por si errado, porque a gente sabe que teve muita gente que veio, né? Existe a teoria do pessoal que veio ali da região da Oceania ou pelo pessoal que veio do Estreito de Bering. Então também chegaram, não é originário daqui, também são chegados. Mas de qualquer maneira são pessoas que estão aqui há muito tempo, considerados índios, indígenas ou povos originários, como você bem entender. De qualquer maneira, a Constituição fala dos índios. Uma terra ocupada por aquela população indígena já há muito tempo tem de ser demarcada como terra indígena, competir na União. Acontece que, vamos lá lembrar das aulas de português, tradicionalmente é um advérbio de tempo. Então, ele qualifica o verbo ocupar. A questão é o seguinte: tradicionalmente, para mim, pode ser, sei lá, 20 anos. Para você, pode ser um século. Para qualquer pessoa, pode ter um entendimento diferente, né? Quanto tempo precisa ocupar uma terra para que ela seja considerada tradicionalmente ocupada por aquele povo indígena? Esse é o marco temporal. A Constituição não fala nada disso, deixando, portanto, a subjetividade, a interpretação das pessoas. Pois bem, lá em 2023, em outubro especificamente, o Congresso Nacional elaborou uma lei e dizia o seguinte: tradicionalmente,
é considerada tão somente aquelas terras que no dia que a Constituição foi promulgada, 5 de outubro de 1988, se você estivesse ocupando a terra em 5 de outubro de 1988, você é considerado ocupante tradicional. Se você ocupou depois, então teu povo não estava ocupando aquela terra tradicionalmente. Então não pode ser demarcada como terra indígena se você ocupou depois do dia 5 de outubro de 1988. Essa lei foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal porque a Constituição não fala sobre uma data especificamente, né? Não traz esse marco temporal. E aí ficou nessa discussão, o Senado aprovou, depois que o Senado aprovou, a Câmara foi lá, aprovou outra, o STF derrubou um, derruba outro, enfim, geraram cerca de 4 ações que estão lá no STF, mas todas no sentido de que a Constituição Federal não estipula e por consequência não tem de se falar de marco temporal. O engraçado é que toda essa discussão começou quando o STF encarou esse tema e na primeira decisão ele mesmo, o STF, falou 5 de outubro de 1988 e numa segunda oportunidade já disse que não tinha marco temporal. Então o próprio STF não tinha um entendimento único. Daí a importância de você esclarecer o que quer dizer esse tradicionalmente. Uma das reações para o golpe do Gilmar Mendes da semana passada foi justamente trazer à tona esse tema, né? Trazer à tona esse tema porque ele fala de uma questão que está em julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. E aí os senadores entenderam que isso seria uma afirmação do Senado. E isso fez o quê? Eles aprovaram então uma PEC. Qual que é a questão? Eles diziam que a Constituição não fala nada, então uma lei não poderia falar. Então a solução foi que vamos colocar na Constituição, portanto, esse marco temporal. Então o Senado aprovou já em 2 turnos, porque é uma PEC tem que ser aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado. Então a parte do Senado já foi. E colocaria, portanto, na Constituição Federal justamente esse marco temporal. De acordo, então, com a proposta, serão terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros aquelas que, na data da promulgação dessa Constituição, eram simultaneamente por eles habitadas. Aí continua, mas aqui coloca, portanto, na data da promulgação, que é 5 de outubro de 1988. Né? Aí, como eu falei, paralelamente, o STF está continuando o julgamento daquelas ações. Estou falando paralelamente, e é paralelamente, ó, dia 11 de dezembro, ou seja, na mesma semana em que o Congresso Nacional, daqui a dia 9 de dezembro. Então, depois que o Senado aprovou essa PEC, o STF, aqui especificamente o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, também colocou para votar a questão do marco temporal. Então você vê aí que são 2 galos querendo mostrar quem que é o mais peitudo, né? De qualquer maneira, se o argumento era de que essa lei aqui não tinha base constitucional, já que a Constituição não tinha o marco temporal, agora você colocando na Constituição Federal, muda todo o jeito, né? Todo o cenário. A questão é que o STF poderá, muito provavelmente essa questão vai ser judicializada, tá? E aí o STF vai poder considerar uma PEC inconstitucional. Por mais estranho que isso possa acontecer, isso daí dá discussões pra caramba nos bancos da Academia do Direito, né? Isso eu lembro lá do meu tempo de faculdade, mas não é a proposta aqui do canal. Aqui a gente fala mais da questão política. E aí demonstra aí que os 2 poderes estão aqui querendo mostrar quem é que é o mais peitudo, né? Quem é que pode mais. De qualquer maneira, como eu sempre falo, finalzinho de ano, ninguém quer trabalhar, daqui a pouco tem o recesso parlamentar já, tudo vai parar lá em Brasília, se não me engano foi no dia, até anotei o dia que ia ter o recesso, se não me engano semana que vem, dia 23. Mas de qualquer maneira, semana que vem já tem o recesso, também tem a suspensão dos atos no Poder Judiciário. Esse assunto vai ficar assim para 2026. Tendo novidades em 2026, será assunto de mais um resumo da semana ou de um vídeo próprio, dependendo da situação. Vamos falar agora do golpe do Gilmar Mendes, no qual ele decidiu que somente o PGR poderia pedir o impeachment de ministros do STF sem nenhuma base constitucional. Enfim,
Essa decisão, obviamente, foi alvo de muita crítica, como nós falamos aqui no canal, os deputados e senadores também falaram, tivemos aí muitas repercussões, temos o Senado querendo se reafirmar, colocando em pauta o marco temporal, colocando em pauta também o projeto de lei sobre um novo projeto de lei do impeachment de ministros do Supremo Tribunal, presidente da República, enfim, tivemos repercussão, daí a importância de você, a mídia, de todo mundo que tiver possibilidade de falar sobre esses assuntos para trazer justamente uma repercussão. Nós tivemos aí uma repercussão muito negativa desse caso, obviamente. Alguns ministros também declararam que não estava muito satisfeito com essa decisão aqui, o que poderia colocar em risco a validade dela, já que alguns ministros poderiam não ratificá-la lá no Supremo Tribunal Federal. E isso daqui fez com que tivesse, como eu disse, uma grande repercussão. Repercussão suficiente para que, nessa semana, Gilmar Mendes voltasse atrás. Sei que é um pleonasmo falar isso aqui, uma redundância, mas é uma expressão comum entre nós. Voltasse atrás e suspendesse, portanto, a decisão no que se concerne, por exemplo, a legitimidade daqueles que podem pedir o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal ou não. E essa decisão foi justamente um acatamento da advocacia do Senado, porque o Senado falou, calma aí, né, meu parceiro, a gente está discutindo aqui, lá no Senado, uma lei específica sobre esse tema aqui, o senhor legislou, etc, etc. E aí, vendo que ele não teria apoio, principalmente internamente, que não seria uma decisão unânime, Gilmar Mendes falou, então vou suspender aqui, mas claro que na decisão ele falou, não, o Senado entendeu a importância do tema, o risco institucional que os ministros do Supremo Tribunal Federal corriam com a lei anterior, e por conta disso, entendo por bem suspender até que o Congresso Nacional trate sobre o assunto. Então agora o Congresso Nacional vai lidar sobre esse tema, principalmente esse projeto de lei específico aqui. Esse projeto de lei veio do Rodrigo Pacheco, tá? Lá na época que Bolsonaro era presidente da República, com o auxílio do Lewandowski, também o ministro do Supremo Tribunal Federal, e todo mundo que leu esse projeto aqui, lá em 2023, lembre-se disso, leu como projeto de lei de impeachment do Bolsonaro. Por quê? Você vai ver por quê. Vê se não tem endereço certo esse projeto de lei aqui. A gente tem dos crimes contra o exercício dos direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais estão aqueles no artigo 5º da Constituição Federal, e aí você tem aqueles clássicos como a vida, a liberdade de expressão, etc. Mas olha o primeiro, deixar de adotar as medidas necessárias para proteger a vida e a saúde da população em situações de calamidade pública. Então, tem endereço certo aqui que eles queriam colocar Bolsonaro aqui nesse artigo, porém não teve clima, né, político partidário para levar esse projeto de lei para frente. Olha o outro aqui, que também era outra prática que eles colocavam contra Bolsonaro. Praticar, induzir, incitar discriminação ou preconceito de origem, raça, cor, idade, gênero, etnia, religião ou orientação sexual. Né? Fizeram isso aqui, obviamente, para Bolsonaro, porém Bolsonaro não é mais presidente da República, e deixaram esse projeto de lei lá largado. Porém, com esse golpe, ou como diria o Lindbergh faria, o contragolpe preventivo, né, do Supremo Tribunal Federal, esse projeto de lei está lá à disposição e agora ele pode ser votado e aproveitado, inclusive, para o presidente da República hoje. Se lembra lá? Nossa, essa menina que gosta de bater um tambor, como disse o Lula num tempo recente. Olha, você tem violência de gênero depois de jogo, né? Violência contra mulheres. Se for corintiano, tudo bem. Então, imagina se essa lei aqui, que era destinada para Bolsonaro, valesse hoje, talvez o presidente da República hoje também estaria aí embaraçado, né? Esse projeto de lei aqui tem duas coisas interessantes. O artigo 26 dele fala sobre quem é o legitimado. Você lembra que o Gilmar Mendes disse que só era legitimado o Procurador-Geral da República? Pois bem, agora, de acordo com essa nova lei, seriam então legitimados partido político com representação no Legislativo. Então você tem um partido que tem deputado federal, ele pode entrar então com pedido de impeachment. A OAB
entidade de classe ou organização sindical de âmbito nacional ou estadual. Aí, se for nacional, você pode pedir para o âmbito federal, se for estadual, para governador, deputado federal, etc, etc, etc. Tá? Cidadãos. Então, qualquer cidadão pode fazer? Não. Antigamente, lá na lei 1079 de 50, dizia que qualquer do povo poderia fazer. Agora, somente se preencher os requisitos da iniciativa popular. Ou seja, você precisa aí juntar um abaixo-assinado com 1% do eleitorado, se não me engano, para poder pedir o impeachment de um presidente da República também, mas de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, de acordo com esse projeto aqui, você amplia o rol de legitimados, não somente o Procurador-Geral da República. De novo, o Procurador-Geral da República é amigo do Gilmar Mendes, é ex-sócio, o Paulo Branconet. Então, isso jamais aconteceria. E outra coisa, tendo a influência muito clara sobre o Gonet, você daria um poder gigantesco para o próprio Gilmar Mendes. Porque se algum ministro do Supremo Tribunal Federal pisasse fora da linha, pelo menos daquilo que o Gilmar Mendes entende como uma linha, você daria ao Gilmar Mendes uma influência muito grande. Muitos ministros, então, não estavam considerando ratificar essa decisão, justamente por todos esses motivos que a gente falou. Agora, então, você trazendo aqui à baila essa nova discussão da lei do impeachment, pelo menos você deixa mais permissivo do que era a decisão do Gilmar Mendes, que aquilo ali era um completo tapa na cara de qualquer pessoa, tá? Como eu disse, também tem uma outra questão aqui interessante nesse projeto de lei, que é o seguinte: hoje, os pedidos de impeachment não têm prazo para ser analisados, ou seja, eu recebo o pedido de impeachment contra o presidente da República, eu sou presidente do Senado. Eu posso simplesmente fazer o seguinte: colocar na gaveta e deixar lá claro. Eu não sou obrigado a colocar em pauta. Se eu decidir sim ou não, aí cabe recurso para o plenário. Mas se eu não decidir nada, tá tudo bem, porque não tem decisão contra a qual eu posso recorrer. Aqui nessa lei diz o seguinte: se eu não me engano, você tem 30 dias para decidir. Se você não decidir, considera-se ele como rejeitado. E aí, rejeitado, você pode entrar com um pedido de recurso para o plenário. Isso quer dizer, então, que o presidente do Senado deixa de ter aquele poder de barganha, principalmente Alcolumbre hoje. A gente sabe que ele tinha, pelo menos até semanas passadas, né, uma aliança muito forte aí com o presidente Lula. E aí ele ficava ali naquela coisa assim: você me dá alguns carguinhos aí, alguma influência, quando eu viajar você me chama, quando você for viajar você me chama, assim. Por quê? Porque se você não fizer, eu tenho na minha mão aí um monte de impeachments contra o senhor, né? Com essa possibilidade aí, você tira esse poder do presidente do Senado, que ainda vai ter sim o poder de decidir sim ou não, mas durante só 30 dias. E aí depois você devolve aos demais senadores, representantes dos estados brasileiros, e de certa forma também do povo brasileiro, o poder então sobre o processo de impeachment. Uma situação bem melhor. Porém, esse projeto de lei aqui está em votação lá no Congresso Nacional, especificamente no Senado, e aí sendo aprovado ou não no Senado, quer dizer, sendo aprovado no Senado, aí ele corre para a Câmara, onde ele será objeto de nova discussão e votação. Então, obviamente, o Gilmar Mendes suspendeu hoje, qualquer cidadão pode continuar pedindo o impeachment, mas de acordo com as regras, hoje somente o Davi Alcolumbre pode deferir ou não. Mas pelo menos aqui é um projeto de lei que está correndo e, tendo alguma novidade sobre ele, a gente traz aqui para o canal. Vocês se lembram da novela do mototáxi aqui em São Paulo? Que proibia, na verdade o Nunes nunca proibiu, né? Ele suspendeu o serviço de mototáxi para realização de estudos. Só que essa suspensão durou anos. Na prática ele proibiu de forma indireta. Os interessados aí, 99, o Uber, entraram com ação dizendo que existe a lei de mobilidade que diz que pode fazer o serviço de mototáxi e a municipalidade, se ela quiser, ela pode complementar a regulamentação ou atuar de acordo com a regulamentação que já está na lei. E o Nunes suspendendo o serviço, na prática ele estava proibindo. Aí o Tribunal de Justiça suspendia o decreto, depois de uma semana, chegou até ter uma fatalidade aqui em São Paulo, voltava a proibir, ficou numa novela que permite, proíbe, permite, proíbe. No final das contas, o STF chegou lá e falou, não, realmente compete ao Congresso Nacional,
então aí a prefeitura pode ou complementar a lei caso ela queira, ou silenciar. Pois bem, agora o Ricardo Nunes, prefeito aqui de São Paulo, sancionou uma lei, portanto não veio por decreto, veio pela Câmara dos Vereadores, uma lei, e trouxe a regulamentação em si do mototáxi aqui em São Paulo. Então, a partir de agora, pode, mediante requisitos. E aí você, como eu tinha falado lá, como acontece no táxi, por exemplo, tem que ter placa vermelha, tem que ser um carro branco, não pode ter tantos anos, assim deveria ser a regulamentação. No final das contas, o que aconteceu? Trouxe aqui uma série de requisitos, que eu vou ter que ler, porque é muita coisa, para poder, então, o serviço de mototáxi ser validado e legal aqui em São Paulo. Primeiro, não podem andar em vias de tráfego rápido, como as marginais. Quem pega a marginal aí diariamente sabe que rápido não é muito bem a cara das marginais. Mas enfim, de qualquer maneira, a marginal Tietê e a Pinheiros não vai poder ter, então, o mototáxi circulando. E a 23 de maio também não, ou seja, simplesmente os 3 corredores de tráfego aqui de São Paulo mais importantes não pode ter mototáxi. Em dia de tempestade não pode funcionar. Nós vamos falar daqui a pouquinho do ciclone que atingiu São Paulo aqui, e foi justamente também no dia que tivemos a greve dos ônibus. E chuva, então foi um caos completo aqui. Justamente nesse dia no qual as pessoas se valeriam, portanto, do mototáxi, não poderia, porque a lei diz que quando tiver chuva, não pode usar o mototáxi. Enfim, outra regulamentação, o mototáxi, motoqueiro, como é que se chama a pessoa que faz serviço mototáxi? Mototaxista? Talvez. O mototaxista, então, tem que ter 21 anos, pelo menos. Tem que ter CNH, obviamente. Isso aí não precisa nem falar, né, gente? O cadastro, ele tem que ter um cadastro na prefeitura, tem que fazer o exame toxicológico, tá? A moto tem que ter até 8 anos de fabricação e tem de estar entre 150 e 400 cilindradas, ou seja, não pode ser nem muito fraquinha e também não pode ser uma moto gigantesca com muita potência. Tem que ter seguro para os motoqueiros e para os passageiros. As empresas têm que fazer um ponto de descanso para os mototaxistas. Tem que ter a vinculação de Isso aí eu acho que não tem nos táxis, aí já foi um pouquinho demais. Uma moto para cada motoqueiro. Eu acho que no táxi, aqui na realidade, em São Paulo, você tem um sorteio dos alvarás para uma pessoa X, que no final das contas, ele aluga para terceiros. Então não tem essa necessária vinculação de um carro para cada taxista. Mas no caso do mototaxista, tem que ter então a vinculação, uma moto para cada mototaxista. Tem que ter a validação do ID facial, tem que ter limitação de velocidade, tem que compartilhar dados com prefeitura, tem que ter capacete, obviamente, mas aí é CONTRAN, e touca descartável para cada um dos passageiros que subir. Então você vê aí que a prefeitura colocou muita regulamentação, né? Aí tem a seguinte questão: regulamentou demais? Aí é uma questão que vai ser novamente levada para a justiça. Por quê? As empresas de mototáxi que retomariam o serviço nessa semana dizem que a regulamentação é tão grande, cheio de casos, que inviabiliza a operação. Realmente aqui vai ficar uma questão. Disseram que a norma é inconstitucional. Eu acho que não é inconstitucional, não. De acordo com a lei da mobilidade urbana, compete à prefeitura, aos municípios, fazer a complementação da regulamentação caso elas quiserem. E aqui houve a regulamentação. Como você tem o táxi, por exemplo, não pode ser qualquer carro, tem que ser branco, tem que ter tantos anos, o motorista tem que ter também a CNH específica. Eu acho que não vão conseguir derrubar essa lei aqui como um todo, porque a regulamentação houve. Aí você pode falar que foi excessiva, mas ainda assim, você pode ter uma moto de até 8 anos, entre uma cilindrada e tal específica. Os aplicativos podem fazer essa limitação de velocidade. Aqui eu já acho mais difícil, mas enfim, acho que tem possibilidade de fazê-lo. Pelo menos indicação, não sei se limitação. Validação de ID, né? Touca descartáveis, aí claro, vai encarecer o serviço, mas também a pessoa pega o táxi se quiser, né? De qualquer maneira, é uma discussão que vai ser novamente judicializada, e aí a gente vai ficar naquela novela. O Tribunal de Primeira Instância vai falar que sim, o Tribunal de Justiça vai falar que não, vai para o STJ, diz que sim, e assim sucessivamente. Então, se você estava esperando aí que o mototáxi voltasse a funcionar já nesse verão, acho que você vai ter que esperar um pouquinho mais. Até mesmo porque
aqui em verão em São Paulo, a gente sabe que todo finalzinho de tarde chove, aí você já não poderia então pegar o mototáxi nesse caso. Mas eu quero saber de você. Eu não subo em moto de maneira nenhuma, nem mediante pagamento. Mas você esperava que esse serviço voltasse a funcionar? Estava torcendo para que ele voltasse aí? Você usa, gosta, não gosta? Você é contra? Diz a sua opinião aqui nos comentários. Vai ser muito interessante saber os diversos pontos de vista que a gente tem sobre esse assunto. Vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu no passado, em 2024. Você lembra lá que Roberto Campos Neto era presidente do Banco Central e Lula, o Lindbergh Faria, a Maria do Rosário e também a Gleisi Hoffmann viviam dizendo que ele fazia aí um desserviço ao Brasil. Lula dizendo que manter os juros básicos em 10% era irreal e que quando ele pudesse indicar então um substituto para o Banco Central, tudo ia melhorar, né? Tinha uma fritura diária do Campos Neto, etc, etc. Lá em 2025, comecinho do ano, ele disse que Campos Neto foi um cidadão que fez um serviço anti-Brasil, enfim. Ele dizia que quando ele indicasse o presidente dele, as coisas melhorariam. Ele foi lá, indicou o Gabriel Galípolo, e aí a taxa de juros subiu pra caramba. Ok, era 10,5, 10,5. E aí, nessa semana, o Copom decidiu manter a taxa Selic em 15%. Ué, Lula, não ia tudo melhorar quando você indicasse o seu substituto? E é importante mencionar aqui que o Lula já fez 7 indicações para o Banco Central, para o Copom especificamente. E todos eles, repita, todos, aqui ó, todas as decisões foram unânimes. Todos eles votaram para manutenção dos juros em 15%. Então, em janeiro aumentou 1%, em fevereiro e março mais 1%, maio mais 0,5%, em junho mais 0,25% e depois sucessivas manutenções aqui. Aqui eu posso ser muito inocente falar da independência do Banco Central, né? Como vocês ouviram aqui, o Roberto Campos Neto foi indicado do Bolsonaro, ele não podia mexer aqui. Inclusive, muitas pessoas do PT disseram que ia pedir impeachment do presidente do Banco Central, ia alterar a lei para acabar com a independência do Banco Central, mas o fato é que ainda hoje é independente. Aí eu não sei se os indicados aqui sabem que são independentes e acharam por bem manter essa taxa em 15%, porque era o melhor para o Brasil. O Brasil, infelizmente, aí aumenta a base financeira dele, né, monetária, imprime dinheiro pra caramba, e aí é necessário você fazer essa contenção para a inflação não subir com os juros, é economês, né? Coisa muito complicada, mas o básico é isso aqui. Você aumenta os juros, você faz com que o crédito diminua no mercado, você faz com que o dinheiro circule menos. Fazendo com que o dinheiro circule menos, você faz com que a inflação fique sob controle. Se você diminui, você incentiva as pessoas a comprarem mais. Afinal das contas, os juros é o preço do dinheiro, no final das contas, né? Você faz com que as pessoas gastem mais dinheiro em circulação, você faz com que, portanto, a inflação cresça. Aí fica nessa questão aqui. Lula queria que os juros diminuíssem justamente para trazer aquela sensação de boom econômico, no qual as pessoas voltassem a consumir principalmente produtos da linha branca, eletrodomésticos, e aí dá aquela impressão de que o pobre voltou para o orçamento. O Banco Central, lá na égide do Campos Neto, não fez essa redução dos impostos, redução das taxas Selic, e depois, quando o Gabriel Galípolo assumiu, considerando que o governo federal continua gastando pra caramba, criação de imposto a cada 37 dias e mesmo assim não consegue fechar as contas, uma irresponsabilidade gigante com as contas públicas, entendeu aqui por bem manter os juros nessa patamar aqui, justamente para poder manter a economia sob um controle pelo menos mínimo possível, né? Mas a gente vê aí que política, né? Quando estava em 10%, mas era um indicado pelo adversário, era anti-Brasil, comportamento, uma situação ruim que devia se melhorar, que não tinha como se admitir a 7ª, a 8ª maior economia do mundo com juros desse patamar. A gente vê aí que tudo isso aqui é discurso, nada como tempo, né? E a gente vê aí, portanto, que nem mesmo o Gabriel Galípolo, que era super indicado aqui por Lula, segundo Lula dizia que ia ser o melhor presidente do Banco Central que o Brasil já teve, segundo o Lula, você vê aí que continua os juros em 15%, demonstrando que os juros estavam em 10% naquela época, não era por politicagem,
era por necessidade mesmo, porque estava já percebendo que as contas públicas iam degringolar, né? Esse aqui é um assunto meio complicado, né, de falar de taxa Selic. Eu vou ver um dia aí se eu consigo trazer um economista para ele trazer uma aula básica sobre isso aqui, que é um assunto muito interessante, que inclusive tem relação direta com a economia, né? Isso aqui mostra se você investe dinheiro na produção ou se você deixa o seu dinheiro parado. Inclusive muitos deputados, senadores e filiados do PT e outros partidos parecidos dizem que isso aqui é a bolsa banqueiro, bolsa investidor, que o interesse de deixar esses juros altos aí é para justamente remunerar a Faria Lima. Ou seja, tem muitas versões aqui que eu acho interessante esse tema. Vou ver se eu faço um vídeo específico sobre isso, né? Claro, com o auxílio de alguém que entenda mais de economia. Não sou economista, sou advogado, minha área é outra. O único percentual que eu sei calcular de cabeça são meus honorários. Mas eu vou ver se eu consigo trazer alguém que fale especificamente sobre esse tema, que ele é muito interessante. As pessoas normalmente falam, eu lá quero saber a taxa Selic, eu estou me preocupado aqui com o meu pagamento, o meu salário, mas a gente mal sabe que justamente essa taxa influencia tudo que a gente consome no Brasil. É o seu salário, é o preço da carne, dólar, enfim, tem muitas questões aqui que ficam sujeitos a essa taxa e é um assunto que vale muito a pena da gente discutir mais e mais. Essa semana também tivemos lá na Câmara dos Deputados a aprovação do projeto da dosimetria. Que diabos é uma dosimetria? Dosimetria é um termo lá do juridiquês, então, mas eu vou tentar trazer para cada forma mais didática possível. Quantidade de pena, tempo de pena, isso aí é dosimetria. Quanto tempo um sujeito, depois de cometer um crime, vai puxar de cadeia. Esse é o termo adequado, bonito para dosimetria. Então, você tem aqui para, por exemplo, os condenados do 8 de janeiro, penas que chegam aí a 17 ou até 30, 20 anos de prisão. E aí, então, o projeto de lei visava justamente reduzir essa pena para penas mais adequadas. Essa é a ideia. E esse projeto de lei, que em tese começou como anistia, o perdão completo das penas, virou uma dosimetria, somente uma redução. Ou seja, uma condenação ainda por aqueles que fizeram aquele 8 de janeiro, que pode ser o que for. Para mim, especificamente, não foi uma tentativa de golpe, mas de qualquer maneira, aquelas pessoas que depredaram o patrimônio público, na minha concepção, tinham de ser punidos, não receber 14 anos de cadeia, como era o caso. Então aqui acredito que a dosimetria tinha uma resistência menor do que uma anistia completa, que era o desejo aí de algumas pessoas, principalmente vindo lá do Partido Liberal, do PL. De qualquer maneira, a dosimetria, que foi relatada pelo Paulinho da Força, foi colocada em votação, e numa votação não tão assim, um sucesso tão grande, porque foi 291 deputados votaram a favor contra 148, quase o dobro aí de deputados a favor em relação aos deputados contra. E aí, então, houve a diminuição das penas. Aí você pode pensar o seguinte, tá, mas diminuiu a pena hoje, vale para o passado? Lá, quando você estuda lá no direito penal, você entende que a lei não volta para trás, exceto se beneficiar o réu. Vamos pensar no sentido contrário? Vamos dizer que eu peguei 5 anos de cadeia por um crime XPTO. 2 dias depois, a Câmara entende que esse crime é muito grave e ela tinha que ter 10 anos de cadeia, agora é 10. O que acontece comigo que foi condenado a 5? Mantém em 5. A lei não retroage, não volta para trás, exceto se beneficiar o réu. Vamos pensar o contrário. Agora, dos 5, a Câmara entende que seja 1 ano. Aí, nesse caso, eu seria beneficiado e aí, consequentemente, a lei nova vai se aplicar para o meu caso velho. E aí é o que aconteceria, as penas daqueles que foram condenados pelo 8 de janeiro seriam reduzidos. Por exemplo, o preso mais conhecido do caso, o Jair Bolsonaro, que tinha lá uma pena gigantesca de décadas, o tempo que ele ficaria em regime fechado, não necessariamente a pena dele, porque tem diferença disso. O tempo que você vê lá no Código Penal, de 6 a 12 anos por homicídio, não quer dizer que você vai ficar 6 anos dentro de uma cadeia não, tá? Pelo contrário, se você não pega até 8 anos, pelo menos 8 anos, no Brasil quase ninguém fica preso. E aquele ali é o tempo que você vai ficar de fato recolhido
para Jair Bolsonaro cairia para 2 anos e 4 meses. A pena dele ficaria um pouquinho mais tempo, tá? Mas o tempo que importa, que é recolhido, 2 anos e 4 meses, de acordo com essa nova lei, caso ela seja aprovada agora no Senado, obviamente, né? Não exclui a inelegibilidade, porque a inelegibilidade vem de condenação, de efeito da condenação e não de pena, não é atingida aqui. Então teve muita gente que não gostou desse projeto de lei porque gostaria que tivesse o perdão completo das penas e também a elegibilidade de Jair Bolsonaro novamente. Porém, de acordo com o que foi dito aqui pelos representantes do povo, foi o acordo que foi possível. E aí, consequentemente, houve a diminuição da pena. Como eu disse, diminuição da pena, também a proibição de acumular algumas penas, como acontecia no julgamento do 8 de janeiro. Alguns ministros julgavam abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, né? Para mim, são crimes conexos ali. Tem uma coisa, para eu fazer o crime para que eu faça o tentativa de golpe, eu preciso tentar de forma violenta abolir o Estado Democrático de Direito. É a mesma coisa, mas para o ministro Alexandre de Moraes era tudo separado, por isso que a pena foi lá para a Casa do Chapéu. De qualquer maneira, a Câmara votou essa dosimetria e, como eu expliquei, pode aproveitar para os presos do 8 de janeiro. Uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o pedido de Moraes antes da votação do PL que reduz a pena. Então, o Paulinho da Força se reuniu aqui com Dias Toffoli e Alexandre de Moraes para negociar esse projeto de lei da dosimetria. Aí eu fiquei pensando, uai, não diz lá na lei 1079 que são crimes de responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal exercer atividade político-partidária? Mas é só eu que me preocupo com isso ultimamente com lei, né? Os nossos representantes parece que não querem mais saber disso aí, principalmente o nosso ministro Alexandre de Moraes, que contraria até mesmo a Constituição Federal em diversas oportunidades, e essa semana teve uma nova, como a gente vai falar daqui a pouquinho, mas por enquanto vamos ficar no mistério aqui. De qualquer maneira, esse projeto de lei não teria que ter a cara de anistia, ou seja, zerar a pena de ninguém, apesar de ser uma prerrogativa da Câmara dos Deputados. A Câmara poderia fazer caso ela quisesse, claro, teria que ter votação e a maioria dos integrantes teriam que votar nesse sentido. Mas olha que interessante aqui, o ministro Supremo falou, olha, vocês não podem aprovar uma lei que tenha cara de anistia, sendo que a Constituição atribui justamente ao Legislativo essa competência. De qualquer maneira, e outro pedido foi que não abrisse brecha para uma liberdade para Bolsonaro, ou seja, ele tinha que ficar recolhido ainda um tempinho lá. De qualquer maneira, né, é proibido o exercício da atividade partidária e política dos ministros, mas quem liga para isso? Como vocês sabem, agora, dia 23 de dezembro até dia 1º de fevereiro, o Congresso Nacional vai entrar em recesso, ou seja, está acabando já o tempo. Como foi aprovado na Câmara agora, o Alcolumbre, então, vai para o Senado. O Alcolumbre tinha que ver o que ele ia fazer, ia colocar lá na CCJ, nas comissões, mas ele disse o seguinte, não, pode ficar tranquilo que esse projeto de lei vai ser julgado imediatamente aqui no Senado Federal e colocou em pauta para o dia 17/2, mais conhecido como quarta-feira que vem. Então, quarta-feira que vem, o Alcolumbre vai votar aqui. Apesar disso, o Otto Alencar, que é presidente da CCJ, fez aqui, disse que vai votar, né? Muito provavelmente em 2026, como ele disse aqui, porque, como eu falei, o Congresso Nacional vai entrar em recesso daqui a pouquinho, e ele até fez algumas críticas aqui, dizendo que não pode ter atropelo. Essas decisões foram discutidas, essa questão foram discutidas lá na Câmara dos Deputados, com o tempo que a Câmara dos Deputados pediu, maravilha. Agora, o Senado também deveria ter um tempo de discussão. Ele questionou aqui, inclusive, que o Senado não pode ser um mero carimbador das decisões que vêm lá da Câmara dos Deputados. Se ficou meses na Câmara dos Deputados, pode ficar meses também no Senado para que sejam discutidos. Tem a audiência pública, por exemplo, todos os senadores têm a condição de fazê-lo, colocar nas comissões temáticas, enfim. De certa forma, é uma decisão, na minha concepção, adequada. O projeto não pode sair atropelado, porque atropelado sai ruim, sai mal feito, né? A pressa inimiga da perfeição. De qualquer maneira, o presidente do Senado disse que vai pautar já para semana que vem, já no plenário, tá?
Primeiro vai passar na CCJ de manhã e depois no plenário, ou seja, vai ter que ser uma votação muito rápida para que esse assunto seja finalizado já em 2025, não em 2026, considerando que o recesso já é daqui a pouquinho. Recesso são as férias dos nossos parlamentares, são 2 especificamente, a finalzinho de dezembro e o mês de janeiro inteiro, e depois, se não me engano, tem umas 2 semanas ali em junho, mas são as férias que eles têm, 2 meses praticamente. E nesse período o Congresso Nacional para, exceto para votações extraordinárias, tá? Vamos considerar que, por exemplo, tivesse um pedido de estado de sítio. Aí, nesse caso, o Congresso seria convocado imediatamente para uma reunião, uma deliberação extraordinária. Tirando esse tipo de situação mais, né, crítica, o Congresso para. E aí, para não deixar esse assunto lá na frente, o assunto esfriar, os integrantes do Senado, especificamente da base dita bolsonarista, né, os senadores considerados de direita, pediram para que a Alcolumbre, então, colocasse isso em julgamento, considerando também, mais uma vez lá o que eu tinha falado no passado, o Senado querendo se reafirmar frente ao Supremo Tribunal Federal, já que esse é um projeto que iria afrontar entre aspas, porque, como eu disse, o Poder Legislativo pode legislar sobre isso, não tem afronta nenhuma você usufruir das suas competências, mas hoje tudo é considerado uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, considerando todo esse cenário, vai ser votada já nessa semana, e aí o Senado pode alterar essa deliberação. Vai ser o senador Esperidião Amin, se não me engano, de Santa Catarina, que vai ser o relator, e ele então vai ter a oportunidade de relatar o caso e inclusive pedir mudanças. Pode vir uma anistia no meio do caminho, apesar do Supremo Tribunal Federal, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, ter dito que não quer um projeto de anistia, com cara de anistia, mas isso é uma competência do Senado. É engraçado que ultimamente está sendo encarado o seguinte: o Congresso Nacional está esticando a corda e criando crises contra Alexandre de Moraes. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho, no caso da Carla Zambelli, né, que teve aí um entreveiro, que eu não vou falar agora para não dar spoiler, mas, por exemplo, a Andréa Sadi, lá da Globo, falou: não, o Congresso Nacional fica esticando a corda e depois acusa o Supremo de ativismo judicial. Não, infelizmente no Brasil está acontecendo o contrário. O Supremo Tribunal Federal fica com o ativismo, as outras instituições tentam reagir e aí são culpadas pelas crises. Enfim, mas a gente tem que deixar bem claro, né? O Congresso Nacional tem competência, sim, inclusive constitucional, para, se quiser anistiar, não competiria a nenhum ministro do Supremo aí fazer pedido para que um projeto tenha ou não cara de anistia, já que se tivesse não só a cara, mas o teor de anistia, era uma competência da Câmara e do Senado, não do Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, muito provavelmente, dependendo do que sair no Senado, algum partido pequeno aí, aliado, vai entrar com pedido de judicialização, de ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E aí o Alexandre de Moraes vai ter a oportunidade de novamente passar a caneta e fazer mais uma inconstitucionalidade e culpar o Congresso Nacional de esticar a corda e criar mais uma crise entre os poderes. Essa semana aqui, se você mora em São Paulo, você viu que nós passamos por um tempo bem complicado. Passou voando aí um tornado, na verdade um ciclone extratropical, passou aqui em São Paulo, muito vento, e fez com que São Paulo entrasse no estado de caos. Uma coisa boa foi que tirou a poluição, nosso céu ficou azulzinho, bonitinho, mas a cidade não está preparada para esse tipo de evento. Tivemos aí muitas árvores caindo, muitos voos sendo desviados ou cancelados, porque o vento estava quase 100 km por hora, então foi um verdadeiro caos. E como já aconteceu no ano passado, no ano antepassado, no ano antepassado, vai acontecer em 2026, toda vez que chove, que tem uma ventania muito grande aqui, as árvores caem, infelizmente. Caindo, considerando que nós somos um país, infelizmente, subdesenvolvido, nossa fiação é suspensa, a árvore cai e leva a fiação, levando a fiação faz com que nós tenhamos muitos imóveis sem energia elétrica. Especificamente, no dia 10, 2 milhões de pessoas ficaram sem luz aqui, obviamente, com também feridos, né? E aí, como aqui é Brasil, nada
nada sai conforme deveria sair. Um funcionário da Enel, sei lá como é que se pronuncia isso, eu falo Enel, é preso após ser flagrado cobrando R$ 2.500 para religar a energia na zona sul de São Paulo. Então a árvore caiu, foi lá, derrubou os fios. A Enel, então, que é a concessionária para distribuição de energia elétrica aqui em São Paulo, faz a religação, e aí o que aconteceu foi que um dos funcionários que era obrigado a fazer essa religação cobrou R$ 2,5 para poder religar. A gente sabe que ficar sem energia elétrica, principalmente no mundo de hoje, que a gente é muito dependente de energia elétrica, é um caos. A gente precisa carregar o nosso celular para poder ver nosso Netflix, e sem energia é triste. Então o cidadão estava disposto a pagar esses R$ 2.500 aqui. Aí tem aqui um vídeo, obviamente eu não posso passar o vídeo porque tem questão de direitos autorais aqui no YouTube, mas eu vi, o que aconteceu foi o seguinte: segundo dizem, fica, depois que acontece um acidente, né, um incidente como esse, cada equipe fica responsável por um quadradinho. Pega o mapa, divide em alguns quadradinhos. Eu fiquei responsável por esse quadradinho aqui. Tá lá fazendo esse quadradinho. Esse quadradinho aqui já não é da minha responsabilidade, é outra equipe. Eu estava aqui, uma pessoa desse daqui pediu: moço, você não pode vir aqui ligar? Esse cara aqui, segundo o funcionário da Enel, tá? Essa é a explicação dele. Segundo ele, falou: tudo bem, mas como aí não está no meu escopo, eu cobro R$ 2.500. Ele foi lá, fez a religação, e aí o cara falou: não vou pagar, porque isso é uma obrigação sua. Aí ele foi lá e derrubou. E aí foi a hora que chamou a polícia, o subprefeito da região foi lá, etc, etc. Mas pelo amor de Deus, Brasil não é para amadores, né? Nós também tivemos aqui o Tarcísio Gomes de Freitas, nosso governador, falando que a Enel é refém. Na verdade, São Paulo é refém da Enel, né? E o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, também falando. Ele sempre já teve um embate desde a época do... Sai daqui, rapaz. Desde a época dos debates para a prefeitura aqui de São Paulo, né, a eleição, a questão da Enel foi muito falada, então você vê que não é de hoje, isso vai acontecer no futuro, aconteceu no passado. Queremos que o governo federal faça uma intervenção na Enel. E aí você pode pensar o seguinte: por que o governo federal? Porque o Brasil, cara, ele foi muito mal pensado. Existe a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E quem faz o contrato de distribuição no Brasil é a ANEEL. Então, a ANEEL fala o seguinte: na região de São Paulo, quem vai distribuir energia é a Enel. O prefeito é convidado para falar sobre isso? Não. O governo é convidado para falar? Não. A pessoa que vai tomar o serviço, que é a municipalidade, não é chamada para falar no contrato. Então é um contrato que vem de cima para baixo, que não necessariamente leva em consideração a nossa necessidade, né? E é isso aí. É assim que é feito aqui no Brasil. Então, realmente, nem o mesmo governador, nem mesmo o prefeito tem muita voz nessa questão aí contratual em relação à distribuição da Enel. O pior é que a Enel, em 2028, vai ter o contrato encerrado, mas ela já demonstrou aí que tem o interesse de firmá-lo por mais 30 anos. Perdão, por mais 30 anos. Por que eu disse que é um contrato que não leva em consideração? Aqui no Brasil, eu já gravei um vídeo sobre isso, aqui em São Paulo especificamente, a nossa fiação é mais de 99% suspensa, tá? Diferentemente do que você vê lá na Europa, que a fiação é subterrânea, e aí pode vir o vento que for, não tirando o chão, né, da terra, não vai acontecer nada com a fiação. Mas aqui em São Paulo ela é suspensa, poste, então caiu uma árvore, já era, acabou. Tem que vir a prefeitura, cortar a árvore para aí sim a Enel ir lá e conseguir fazer a ligação novamente. Isso daí, por exemplo, de quem é a obrigação de enterrar esse fio? Não existe. Não existe previsão contratual. Já tem, inclusive no Guarujá, se não me engano, saiu uma lei no mês passado dizendo que tinha que ter o aterramento dos fios. Acontece que não tem essa obrigação contratual. A ANEEL não coloca nos contratos de concessão essa obrigação. Inclusive aqui em São Paulo já teve um período no qual a Eletropaulo na época, depois a AES Eletropaulo e agora a Enel eram obrigadas a fazer o aterramento dos fios, né, justamente para evitar isso. Eles judicializaram, foram para o judiciário falando:
não tem essa obrigação no meu contrato. Então, se não tem essa obrigação no meu contrato, não sou obrigado a cumprir. E o judiciário falou, realmente, não existe essa obrigatoriedade, você não é obrigado, portanto, a fazer o aterramento. Então, hoje não existe uma saída muito adequada. Já até se discutiu aqui em São Paulo, por exemplo, ter uma taxa para os moradores pagarem o aterramento da fiação que está nas ruas. Ou, na verdade, o que acontece em muitos casos são que, por exemplo, o que aconteceu ali me fugiu o nome da rua, mas tem uma rua aqui em São Paulo no qual tem um comércio muito interessante, principalmente de modas. Rapaz, sumiu, tem até uma, né, a Fradique Coutinho, é uma outra rua ali, que a própria Associação de Comerciantes fez, eu não consigo ficar na curiosidade, eu vou baixar aqui, vou ver aqui, mapa do metrô de São Paulo. A Associação de Comerciantes daquela rua se juntaram e pagaram o aterramento. Por quê? A prefeitura falava que não era obrigação dela, então ficava naquilo ali, ficavam os postes, eles acharam que era uma Oscar Freire, o nome da rua Oscar Freire. Então, se você passa na Oscar Freire especificamente, você vê que não tem fiação suspensa. É uma boa que quando tem um evento como aconteceu essa semana, a energia não cai. Mas tudo isso foi custeado pelos moradores, não, os comerciantes da região, né? Não existe essa obrigação da prefeitura, não existe essa obrigação da concessionária. O que acontece no final das contas é que a gente fica realmente refém aí da ANEEL, da Enel também, o que demonstra que o Brasil realmente tem muito Brasília. A gente depende muito das decisões que vêm lá de Brasília, sendo que aqui, como eu falei, se é uma distribuição de energia elétrica aqui em São Paulo, no mínimo o Estado, o município tinha que ser consultado, não uma agência nacional. Mas isso aí é uma demonstração de que a nossa Constituição não é muito inteligente aí em todos os efeitos. De qualquer maneira, dos 1,5 milhões de imóveis que estavam sem energia elétrica, agora já caiu para quase 700 mil, mas ainda assim, bastante imóvel sem energia elétrica. Outra repercussão política, afinal das contas não sou meteorologista para ficar comentando o ciclone, estou falando aqui de efeitos políticos, foi o seguinte, o vento fez com que tivéssemos quase 400 voos cancelados aqui em São Paulo, tanto em Guarulhos quanto em Congonhas. Guarulhos, especificamente, foram 117 voos cancelados e 312 em Congonhas. Aí você pode pensar o seguinte, considerando o caos que foi na região, né, tivemos aqui muitas pessoas que ficaram aqui presas no aeroporto, de quem vai ser essa responsabilidade, né? Quem vai ter que pagar uma indenização para essas pessoas que dormiram aqui? Tem lá uma resolução da ANAC que tem que dar alimentação, etc, etc. Aí eu devo lembrar que já faz aqui umas 2 semanas, se não me engano, especificamente, eu trouxe aqui para o canal, que o STF, especificamente o ministro Dias Toffoli, que foi o relator dessa ação, decidiu por bem suspender todas as ações contra empresas aéreas que tratem sobre cancelamento de voo decorrente, por exemplo, de eventos climáticos. Então, atualmente, você não pode entrar com uma reclamação judicial pedindo uma indenização pelo que aconteceu lá, até mesmo porque esse cancelamento é uma medida de segurança para que o avião não suba e lá seja atacado pelo ciclone, né? De qualquer maneira, realmente o vendaval passou aqui em São Paulo e deixou um verdadeiro caos. Um deles, como eu falei aqui, não tem muito o que fazer, né? Realmente cancelou o voo porque uma medida climática. Agora, uma discussão que a gente realmente tem que colocar, e infelizmente só é trazida a cada 12 meses, quando chega mais ou menos janeiro, fevereiro, que começa a chover e cair árvore aqui em São Paulo, é a relação com a Enel. Tá na hora da gente repensar aí a forma de concessão de distribuição de energia elétrica no Brasil, considerando que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel, não necessariamente sabe das especificidades de cada estado, de cada município, então não faz muito sentido a gente continuar sendo refém do que aconteceu, do contrato de concessão firmado por pessoas que às vezes nem moram em São Paulo, mas infelizmente é a forma como é feito hoje. Daí a importância da gente noticiar e não só parar por aqui, que os nossos representantes, seja aqui o governador, o prefeito, e aí considerando toda a bancada que é eleita por São Paulo, lá em Brasília, tenho certeza que outras cidades também têm problemas iguais, estou falando de São Paulo porque eu moro em São Paulo e a maior cidade do Brasil é onde saem as notícias, né? Obviamente, mas que todos
possam repensar esse sistema de assinatura de contratos de concessão pela ANEEL, porque ela, convenhamos, não faz o mínimo sentido. Afinal das contas, São Paulo não está apta para receber esse tipo de evento, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, aqui perto do escritório, tem muito semáforo que até hoje não tem energia elétrica. Então a gente vê que é uma coisa que impacta diretamente na vida do paulistano, e eu tenho certeza aqui de muitas outras pessoas que moram em outras cidades. Tudo culpa dessa ideia de ter muito Brasília e pouco o município, pouco a cidade. Nessa semana também a Câmara analisou alguns processos disciplinares contra deputados federais, 2 especificamente. O primeiro em relação a Glauber Braga, que é deputado do PSOL do Rio de Janeiro. O que aconteceu foi que em abril de 2024, Glauber foi flagrado chutando um manifestante do MBL para fora da Câmara, né? E ele foi então alvo de um processo disciplinar que poderia resultar na sua cassação. E aí, o que ficou decidido aqui que não haveria a cassação, mas sim a suspensão do seu mandato por 6 meses, tá? Muita gente disse que essa ideia de suspensão foi um acordo com a base governista, porque havia uma outra deputada, dessa vez do lado direito da força, que também estava com um processo de cassação pendente, então foi feito um acordo, não caça ali, que a gente não caça aqui, e a gente sabe que o espírito corporativista dos deputados fala mais alto. Então foi uma suspensão, não uma cassação. No entanto, não foi assim simples como eu estou falando não, tá? Como vocês podem ver aqui, o Glauber ocupou, invadiu, aí você pode usar o verbo que você quiser, ficou aqui na mesa diretora, ou seja, na mesa onde fica o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, como um protesto contra o processo de cassação contra o seu mandato. Acontece que você ficar ali na Câmara, na mesa da presidência, você impede então que a mesa tenha os seus trabalhos normalmente. E aí foi chamado a Polícia Legislativa Federal, PLF aqui, que é a polícia responsável por tudo que acontece dentro da Câmara, na verdade, por tudo que acontece dentro do Congresso Nacional, e aí tem um cidadão sentado na minha cadeira. Não é qualquer cadeira, inclusive, uma coisa que eu acho interessante, não tem cadeira com nome necessariamente na Câmara. Eu acho que no Senado até tem, mas na Câmara não tem, porque o número de deputados foi crescendo conforme a gente foi passando o tempo. E lá em Brasília, foi construído lá em 1960, e é estático, você não pode mudar, né? Tombado pela ONU, patrimônio histórico, etc. Então, o espaço físico é limitado. O número de deputados cresceu. Então, não tem cadeira para todo mundo, ok? Então, não tem nome do deputado tal na cadeira tal. Mas na mesa, aí sim, tem o lugar do presidente, tem o lugar do vice, do secretário, etc, etc. Então, não é qualquer deputado que pode sentar ali na mesa diretora. Você pode fazer o que você quiser ali no plenário, exceto aqui. E aí, tendo um deputado que ocupou, invadiu, o verbo que você quiser, impediu o andamento normal, aí você aciona a polícia legislativa para poder fazer aquilo que tem que fazer, retirar aquele deputado. E, obviamente, foi aquele escândalo, né? Eu vou trazer aqui para vocês 2 pontos de vista. Tem a da Maria do Rosário e do Nicolas Ferreira. Os dois gravaram vídeos desse momento aqui. Inclusive, houve a suspensão da transmissão da TV Câmara, então realmente a gente só depende mesmo da gravação dos deputados, e vocês vão ver aí como que foi um negócio assim, terrível. Ah, meu Deus, uma vergonha para o nosso parlamento se sujeitar a esse tipo de situação. Veja os 2 vídeos agora. Aqui na porrada, é isso? Ou seja, o chefe da Polícia Legislativa... Não faça isso, gente. Não faça isso. Para com isso aí, gente. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não encosta na cara, não. Para com isso. Solta a terra. Não faça isso. Não tenho direito. Não tenho direito. Cadê o presidente? Não Porque o presidente não agiu assim com a direita. Não faça isso. Quem deu a ordem? Não faça Cadê isso. o presidente? Roda! Não faça isso. Covarde! Não faça isso.
Não faça isso! Não faça isso! Nesse momento, aqui, ó. Nesse momento, o deputado Hugo Mota pediu para tirar a força. Atenção! O deputado Glauber Braga está sendo retirado à força neste momento. O deputado Glauber Braga está sendo retirado, carregado da mesa por forças de segurança, autorizado. Os deputados estão um grande empurrão de parlamentares e seguranças da Câmara em cima lá da mesa. É um absurdo o que a gente está vendo aqui. Os senhores têm que abrir essas portas para a imprensa poder documentar. O parlamento é público! O parlamento é público! Essa porta eu tenho que abrir. Eu tenho que abrir. Não é possível! Não é possível que vocês abram! Vocês são os meios de comunicação deste Brasil! Absurdo que está acontecendo é censura aos meios de comunicação, enquanto o parlamentar está sendo carregado por forças de segurança. Isto é indevido, é uma ditadura dentro dessa casa. Nós não vamos aceitar. A imagem vai ficar melhor, a gente se passa. Vai ficar assim, ó. Aê, tira! Tira! A carinha dele. Vai. Tchau, Glauber! Tira! Sai daí, força vai cagar! Aqui, bicho bobo, olha lá. Olha o lindinho. Tira! Ô, lindinho! Prende o lindinho! Aê! Olha a esquerda democrática, mano, indo pra cima do policial, bicho. Olha lá, ó o lindinho! Olha lá, rapaz. Sai daí, lindinho! Sai daí! Olha lá, o bicho pulou ali, ó. Rapaz, que troço, hein? Olha lá, tá tirando. Olha, ao vivo na câmera, hein? Ao vivo, para tudo, Agora, ó! Meu Deus do céu. Mentira, é uma mulher que tá te pegando, não é homem, não. Vai. Meu Deus. Sai daí, Glauber! O cara tá rindo, mano. O cara tá rindo. Respeita a polícia! Respeita a polícia! A gente não teve isso, hein? Por quê? Respeita a polícia! Pacífico. Câmara dos Deputados, 18 horas e 10 minutos, terça-feira. Vocês viram o vídeo aí? Baixaria completa aí. 2 pontos de vista, né? A Maria do Rosário e o Nicolas Ferreira. Outro caso, como eu tinha dito aqui, né? Que fizeram um acordão aqui, não caça aí que a gente não caça daqui, foi da deputada Carla Zambelli, que está lá na Itália, foi condenada por invadir o sistema do CNJ, etc. Na decisão da condenação, lá no STF, o ministro Alexandre de Moraes determinou a perda do mandato de Carla Zambelli. Aí, o que aconteceu foi que esse processo foi, então, para a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados foi votar se cassava ou não. Afinal das contas, é uma atribuição da Câmara, do Senado, dependendo se for um senador ou um deputado federal, obviamente. Os deputados federais entenderam por não cassar a Carla Zambelli agora, porém, obviamente, ela pode ser cassada se ela continuar faltando às sessões da Câmara. Aí sim pode perder, não necessariamente por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, como eu falei, aqui é Brasil. E não necessariamente o que está escrito na Constituição Federal vale. Vamos ver aqui, por exemplo, o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Aqui está a decisão de que ele decidiu por bem declarar a perda do mandato. Então, ó,
presente hipótese, em respeito à Constituição Federal, é o Poder Judiciário quem determina a perda do mandato parlamentar condenado criminalmente com trânsito em julgado. Cabe na mesa, tão somente, declarar a perda do mandato. Vou ler. Cabe na mesa, tão somente, declarar a perda. Mas quem decide pela condenação, pela perda do mandato, é o Judiciário. Aqui, isso foi Alexandre de Moraes quem escreveu. E ainda disse, de acordo com o artigo 55, parágrafo 3º da Constituição Federal. Será mesmo? Aqui está, então, a Constituição Federal. Nós vamos colocar aqui artigo 55. Já falamos isso semana passada, mas vamos lá. Perderá o mandato que sofrer a condenação criminal transitada em julgado. Então, a Carla Zambelli foi condenada criminalmente? Foi. A sentença, no caso o acórdão lá, foi transitada em julgado? Transitada em julgado é quando não cabe mais recurso. Sim. Então, o deputado vai perder o mandato, certo? Nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 6, ó, o 6 aqui, ó, a perda do mandato será decidida, não é declarada. Declarada é o seguinte, olha, eu mando você perder o mandato, e aí você fala, realmente, declaro perdido aqui o mandato dela, dá posse para outra pessoa. Aqui não, é decisão. Quem decide é a Câmara dos Deputados, por maioria absoluta dos votos dos seus integrantes. Se não precisasse de quórum para decidir se sim ou não, não precisaria ser declarado, entendeu? Se existe a possibilidade de votar sim ou não, é justamente para isso que existe esse quórum. Se tem um quórum, é porque pode ter sim ou não. Porque pode ter uma decisão, é realmente assim, não tem muito o que dizer, a Constituição está muito clara aqui que, primeiro, quem decide, aqui ó, o verbo decide, é a Câmara. E aqui o Alexandre de Moraes entende que não, a Câmara só declara, mas não está esse verbo aqui está decidir. Decidir, eu posso decidir se sim ou não, inclusive é justamente por isso que eu coloco um quórum. Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes está passando dos limites, rasgando a Constituição Federal, demonstrando o seu ativismo judicial e, infelizmente, o seu desapreço em relação àquilo que acontece lá em Brasília, principalmente a esse papelzinho colorido aqui, bonito, assinado, que é a Constituição Federal. Sem a Constituição Federal a gente fica sem norte, né? A gente não sabe o que vale e o que não vale, porque agora o que decide de verdade é a cabeça de uma pessoa só. Não precisa disso aqui, aí pode fechar o Congresso Nacional, né? De qualquer maneira, ele considerou que não havia essa possibilidade da Câmara decidir, apesar de estar aqui na Constituição Federal, sem deixar nenhuma dúvida, apesar da Constituição falar que quem compete é a Câmara, né? Ele anulou. Engraçado que, lá em 2018, um outro deputado foi condenado por um crime muito mais grave. Estou falando que o crime de invasão do sistema do CNJ seja de boa, mas sejamos sinceros, crime de corrupção passiva é politicamente muito mais grave, né? Houve essa condenação e olha que interessante aqui, a perda do mandato, né? O ministro Dias Toffoli entendeu que fosse oficiada a mesa da Câmara, vou aumentar aqui para ficar mais fácil de vocês lerem aí no YouTube, ó. Cadê? Aqui. Fosse oficiada a Câmara, chega lá, para deliberar sobre eventual perda do mandato. Para ele, cabe à Casa Parlamentar se manifestar sobre a questão, segundo dispõe a Constituição Federal. Então, assim, já existe outro caso no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu que realmente, olha, a gente pode decidir o que for, mas nesse caso aqui especificamente, quem decide se ele perde o mandato judicial ou não é a Câmara. Não tem muito o que fazer. E tem uma razão, tem um motivo para qual esse verbo decidir está aqui na Constituição Federal. Porque lá no tempo da ditadura militar, no tempo do regime militar, etc., os ministros do Supremo Tribunal Federal, mancomunado com o Poder Executivo, declaravam a perda de mandato de um deputado. Você eu não gosto. Aí arranjava alguma coisa lá, principalmente contra a Lei de Segurança Nacional, e aí declarava a perda do mandato. Justamente para impedir essa invasão do Poder Judiciário, no caso lá na época era mancomunado, né?
aliado com o Executivo, justamente para impedir esse abuso, é que na Constituição Federal você coloca a decisão nas mãos da Câmara para impedir abusos. Porém, o ministro Alexandre de Moraes entendeu por bem ignorar e justamente fazer tal qual fazia-se lá na época do regime militar e declarar a perda do mandato ele mesmo e acabou. A questão é agora, e aí? Faz o que agora? Uma decisão inconstitucional vinda do Supremo Tribunal Federal. Se cumpre? Não cumpre? Né? Porque lá na Constituição no Código Penal tem lá como isenção de responsabilidade você descumprir decisão manifestamente inconstitucional, manifestamente ilegal. Olha a crise na qual nosso ministro Alexandre de Moraes coloca a gente. Foi nesse caso especificamente que a Andréa Sadi, lá da Globo, falou: a Câmara está descumprindo uma ordem judicial e aí acusa o Poder Judiciário de ativismo judicial. É o contrário, justamente por ter ativismo judicial é que você pensa, pelo menos, no descumprimento. Né? Aí aqui tem uma decisão falando aqui, olha, Câmara ou STF deve decidir sobre o mandato de Zambelli. Juristas divergem. Você pode ter a decisão, a opinião que você quiser. Quando você faz faculdade de Direito, você aprende lá que o direito, diferentemente da matemática e outras ciências, não é uma ciência exata, é uma ciência humana. E você depende realmente de interpretação. Mas a interpretação só é cabível quando existe alguma dúvida sobre determinado texto legal. Agora, se o texto legal diz que é B, não tem como você interpretar que é C, tá? Quando você faz isso, sendo um juiz, é justamente o que a gente chama de ativismo judicial. Ele contraria a Constituição, especificamente, contraria a lei, mas no caso aqui a Constituição, mas ele não faz isso porque ele pode. Ele faz isso justificando de que ele está em defesa dos melhores interesses públicos, que é um absurdo ainda assim, né? Porque ninguém dá a possibilidade, por exemplo, de você contrariar a Constituição para justamente salvar a democracia, salvar a Constituição. Mas é um absurdo em si que realmente faz com que haja mais uma crítica aí, mais uma crise especificamente no Poder Judiciário. Nós temos também a cassação do Ramagem, que seria votada na semana que vem, mas depois dessa decisão aqui do Alexandre de Moraes, o Hugo Mota decidiu deixar assustado por mais um tempo e verificar o que vai acontecer diante dessa crise instaurada de novo aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas, de novo, você pode dar sua opinião aqui, mas eu acho difícil que você consiga justificar uma opinião contrária ao que está dizendo a Constituição Federal aqui. É muito clara, será decidida pela Câmara, por maioria absoluta. Se fosse tão somente ratificar o que o ministro Alexandre de Moraes fala, no caso do Supremo Tribunal Federal, não precisaria de quórum, falaria aqui que seria automático. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, se de fato o Hugo Mota vai dar aí posse para o próximo deputado, ou se ele vai peitar aí, e aí a gente vai ter mais assunto para a semana que vem a gente discutir aqui no resumo da semana. Vamos falar de um assunto nada polêmico aqui, cotas raciais. Pois é, essa semana nós tivemos lá na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aprovou-se uma lei que proíbe, cancela, extingue as cotas raciais para ingresso em universidades estaduais de Santa Catarina. E, obviamente, como vocês podem imaginar, muito se questionou aqui. Eu até vi aí uma pessoa questionando, falando que isso era inconstitucional, que somente o Congresso Nacional poderia falar sobre isso. Esse é um assunto que muito provavelmente vai ser judicializado, como tudo aqui no Brasil, não é verdade? E aí muita gente falando, não, porque já tem uma lei federal falando sobre o assunto. Aí eu fui atrás aqui, tem aqui, dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e instituições federais. Então, o Congresso Nacional, no âmbito federal, fez uma lei dizendo aqui que o ingresso era para pessoas oriundas aqui de, por exemplo, quilombolas, pretos, pardos, etc. Mas isso aqui está numa lei federal que fala sobre universidades e instituições federais. E aí, sendo, portanto, universidades estaduais mantidas pelo Estado de Santa Catarina, aí sim uma lei
estadual poderia pôr fim a essa cota aqui. Aí o que aconteceu, obviamente, isso aqui não tenha dúvida nenhuma, esse assunto vai ser judicializado, isso aqui já está pacificado, não tem dúvida, certo? O que eu queria trazer aqui para a discussão é o seguinte, não se eu sou a favor ou não a cota, tá? Esse assunto aí eu deixo para vocês no comentário se matarem. É o seguinte, vocês se lembram que acho que, se não me engano, ano passado, venceu os 10 anos que a lei de cotas em concursos públicos tinha dado 10 anos, né, de prazo para vigência. E aí venceu esse prazo, aí o Congresso Nacional tinha a possibilidade de ou nada fazer, já que venceu o prazo, seguir a vida, ou renovar. E aí foi renovado esse prazo de 10 anos. Né? Qual é a minha crítica a ações afirmativas como um todo? A gente aprende na faculdade de Direito que ações afirmativas são muito bem-vindas. Né? Ações afirmativas são como essas aqui, como a cota. É você pegar um grupo que é excluído e colocá-lo no patamar um pouco melhor. Até aqui todo mundo entendeu. Acontece que a ação afirmativa tem mais alguma coisinha. Vou trazer um exemplo aqui. Até o próprio assunto de cota. Você visa corrigir uma distorção histórica para que aquelas pessoas que estão excluídas ou num cenário de exclusão, vulnerabilidade, etc., o que você quer dizer, sejam inseridos no sistema, mas de nada adianta você só fazer isso se não tiver um outro investimento paralelo para incluir as futuras gerações. Então, por exemplo, vamos dizer que o Brasil finalmente entendeu que educação é o que vai tirar a gente do buraco e vai começar a colocar um ensino de qualidade, assim, nível Noruega, Finlândia, no Brasil. Maravilha. O que acontece comigo, por exemplo, que já passei pelo ensino regular? Eu especificamente posso me gabar aqui que eu tive um ensino público muito bom, mas o ensino brasileiro hoje, da pátria educadora, que a gente sabe que é muito triste com a questão da aprovação automática, né? A progressão continuada. O que acontece com essas pessoas que já passaram? Então aí você teria uma ação afirmativa para tentar colocar essa pessoa aqui no nível melhor, não tão prejudicial, para você ter igualdade de opções. Então no Brasil, infelizmente, as pessoas só olham para a ação afirmativa nesse ponto e esquece que precisa ter um investimento massivo em políticas públicas de qualidade para poder incluir as futuras gerações. No Brasil só se pensa nas passadas. Essa é a minha crítica específica em relação não a cota, mas às ações afirmativas. Vai acontecer daqui a 10 anos, quando a lei das cotas em concursos públicos voltar a ser discutida, é que ela vai ser renovada. Por quê? Continua fazendo essas cotas e não se investe na qualidade do ensino para que no futuro a cota, seja social, seja racial, se torne desnecessária. E a gente vai ficar sempre necessitando essas coisas aqui. Então, mais importante do fim da cota racial em Santa Catarina é o ensino básico, o ensino fundamental. Está tendo a atenção adequada para que aí o preto, o branco, o quilombola, o indígena, quem quer que seja, tenha a mesma condição de igualdade na hora de pleitear uma vaga na Universidade de Santa Catarina? Aí sim a gente está falando de uma política pública bem colocada, bem qualificada, numa discussão de realmente alto nível. Mas infelizmente no Brasil, esquerda e direita fica aqui, um criticando a cota, o outro glorificando a cota, e ambos esquecendo que se não colocar, especificamente no caso das cotas sociais aqui raciais, para educação, não tiver atenção no ensino básico, na educação básica, meu filho, isso aqui vai entrar governo, entra cota, sai cota, e o problema continua. Infelizmente, alguns grupos vulneráveis não têm acesso à educação de qualidade pública, que é paga por todos, não vou falar que é gratuito, porque não é, paga por todos, mas somente uma pequena casta ali consegue ser beneficiário, tal qual acontece aqui em São Paulo. Todos nós pagamos ICMS para que os alunos da USP tenham a educação, muito legal, mas infelizmente, tirando aqueles cotistas, a grande maioria ali da USP teriam condição de pagar uma universidade privada, e vieram de escolas particulares, por exemplo. Então é o filho do pobre que paga para o filho do rico estudar. Justamente por isso, não se tem investimento sério, adequado na política pública que faça inclusão pensando no futuro. Esse, infelizmente, é o mal do brasileiro, porque a gente fala que é o país do futuro, mas a gente nunca se preocupa em alcançar esse futuro e fica sempre pensando aqui no passado, né? Uma questão aqui, obviamente, foi dessa semana,
já tem muitas entidades, como estou falando aqui, que estão questionando a constitucionalidade dessa lei, consequentemente vão entrar com ações junto ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já declarou a cota e outras ações afirmativas como constitucionais, mas eu desconheço aqui se já declarou inconstitucional uma lei que proíba uma cota. Vai ser um assunto interessante e, como está dizendo aqui, vai ser questionado. Tendo alguma novidade sobre o assunto, a gente traz aqui para o canal para a gente discutir. Agora, para finalizar, um assunto que não estava aqui no nosso roteirinho, enquanto eu gravava aqui com vocês, tem aqui uma aba, tá bombando aqui no Metrópolis, e tem aqui, ó, tinha uma dessa aqui. Estados Unidos retira punições a Moraes e esposa pela Lei Magnitsky. Hoje, sexta-feira, enquanto eu gravo, aconteceu isso aqui. Então, a Lei Magnitsky, que sejamos muito sinceros, não vingou aqui. O Brasil é tão largado, gente, que até uma punição séria, entre aspas, não pega no Brasil. Meu Deus do céu. Mas, voltando ao assunto que eu falei sobre esse assunto aqui na semana passada, isso é para demonstrar pra gente que não vai ser nenhum governo estrangeiro, nenhum salvador da pátria que vai tirar o Brasil do buraco. Nós temos que enfrentar os nossos problemas com as nossas instituições. Se não tiver solução, que a gente convoque uma constituinte para remudar, para repensar o nosso sistema, mas que a gente não fique aí dependendo na espera de um salvador da pátria, seja ele interno, seja ele de fora, porque realmente os nossos problemas só competem e só doem mesmo, é no nosso bolso, não é de outros aí. A gente fica esperando que Estados Unidos, que China, dependendo do lado que você está, né, vai resolver nossos problemas. Bom, não. Nossos problemas são nossos. Enquanto a gente não levar com seriedade, a gente não vai ter nenhum deles resolvidos. Aí, ó, por interesses, negociação internacional, a gente sabe aí que o Lula se comprometeu a fazer lá o ajuste com o da Venezuela, o Nicolás Maduro, para tentar aliviar a transição, né? Os Estados Unidos também disseram que o Brasil se comprometeram a tirar a censura especificamente das Big Techs. Então você tem aí um caso de uma violação clara de direitos humanos. A gente já discutiu aqui a violação que Alexandre de Moraes e outros ministros também, mas principalmente capitaneado naquela ação, naquele inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, né? Que infelizmente vai passar incólume, nada vai acontecer, pelo menos externamente aí. Aí quem sabe no futuro, quando esse assunto já estiver mais pacificado no nosso país, a gente possa lembrar isso aí só como um desvio que aconteceu, mas que a gente não permita que isso aconteça novamente. A gente está vendo aí muitos editoriais de jornais dizendo, tudo bem, o STF se exacerbou, e agora, o que dá para fazer? Então que a gente tenha maturidade enquanto sociedade de justamente pensar isso. Passou-se esse cenário, na minha concepção não poderia se deixar difícil a palavra, impune, essa é a palavra que eu estava buscando, não se pode deixar o momento impune, mas que pelo menos os Estados Unidos já largou a mão e falou, me tira fora dessa aí, eu não estou nem aí para isso, já que no Brasil nenhuma lei Magnitsky funciona, sejamos sinceros, ela não funcionou, mas pelo menos agora Alexandre de Moraes vai poder voltar a ter então o seu cartão Mastercard internacional. Como a notícia saiu agora, eu não sei especificamente em relação ao visto, se o visto continua sendo negado ou não. Afinal das contas, o visto foi negado para muitos ministros do STF, não somente a Moraes e a esposa, mas pelo menos agora eles vão continuar tendo o site deles sem nenhum problema, especificamente do escritório de advocacia, vão poder ter acesso novamente ao serviço financeiro sem nenhum problema novamente. Aconteceu agorinha, eu achei que valia a pena a gente mencionar aqui no nosso resumo da semana. Afinal das contas foi uma notícia que aconteceu justamente nessa semana. Mas, sendo uma notícia de sexta-feira à tarde, enquanto eu gravava, não tenha dúvida nenhuma que ela vai ter repercussão, e como eu sempre digo, tendo alguma repercussão mais interessante, eu trago aqui para vocês em vídeos futuros. Por isso, vamos ver o que vai acontecer na semana que vem. E chegamos ao fim de mais um resumo da semana. Se você ficou até aqui, primeiro, meu muito obrigado. Isso é um sinal de que você gostou do nosso vídeo. Tendo gostado do nosso vídeo, clica em curtir.
Compartilhe esse vídeo também no grupo da família, no grupo do trabalho e o mais importante, clique em se inscrever e ative o sininho. Assim, toda vez que eu trouxer um vídeo novo aqui para o YouTube, ele vai te notificar e você vai ficar por dentro de tudo que acontece na política nacional e internacional. Por esse vídeo é só, um grande abraço, tchau, tchau.